O Castelo Animado, Diana Wynne Jones. Capítulo 1, no qual Sophie fala com chapéus. Na terra de Ingary, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você que vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca da sorte. Sophie Hatter era a mais velha de 3 irmãs, e não era nem mesmo a filha de um pobre lenhador, o que lhe poderia ter dado alguma chance de sucesso. Seus pais eram abastados, donos de uma chapelaria na próspera cidade de Market Shippen. Na verdade, a mãe morrera quando Sophie tinha 2 anos e a irmã, Letty, 1, e o pai se casara com a vendedora mais nova da loja, uma jovem linda e loura chamada Fanny, que logo deu à luz à terceira irmã, Martha. Isso deveria ter feito de Sophie e Letty as irmãs feias, mas na verdade as 3 garotas cresceram muito bonitas, embora Letty fosse considerada a mais bonita. Fanny tratava as 3 garotas com a mesma bondade de modo nenhum favorecia Martha. O Sr. Hatter tinha orgulho das 3 filhas e colocou todas na melhor escola da cidade. Sophie era a mais estudiosa. Lia muito e logo se deu conta de que tinha pouca chance de um futuro interessante. Para ela, isso foi uma decepção, mas mesmo assim continuou feliz, cuidando das irmãs e preparando Martha para buscar sua sorte quando chegasse a hora. Como Fanny estava sempre ocupada na chapelaria, era Sophie quem cuidava das 2 mais novas. Entre estas 2 havia muitas ocasiões de gritos e cabelos puxados. Letty não se sentia nem um pouco resignada em ser aquela que, ao lado de Sophie, estava destinada a ter menos sucesso. Não é justo, gritava Letty. Por que Martha deveria ficar com o melhor só porque nasceu caçula? Eu vou me casar com um príncipe, vou sim. Ao que Martha sempre replicava que ela seria muito rica sem ter de se casar com ninguém. Então Sophie tinha de separá-las e consertar-lhes as roupas. Era muito hábil com a agulha. Com o passar do tempo, começou a fazer roupas para as irmãs. Havia um vestido de um rosa vivo que fizera para Letty no feriado de 1º de maio, antes de esta história de fato começar, e que Fanny dizia que parecia ter saído da loja mais cara de Kingsbury. Nessa época, todos começaram a falar da bruxa das terras desoladas. Diziam que a bruxa havia ameaçado a vida da filha do rei e que este ordenara a seu mágico pessoal, o mago Suliman, que fosse às terras desoladas negociar com a bruxa. E parecia que o mago Suliman havia não só falhado na negociação com a bruxa, como acabara morto por ela. Assim, quando alguns meses depois um castelo alto e negro surgiu de repente nas colinas acima de Market Chipping, lançando nuvens de fumaça preta de suas 4 torres altas e finas, todos estavam convencidos de que a bruxa saíra das terras desoladas outra vez e estava prestes a aterrorizar o país, da mesma forma que fizera 50 anos antes. Todo mundo ficou muito assustado mesmo. Ninguém saía sozinho, principalmente à noite. Mais aterrorizante ainda é que o castelo não ficava sempre no mesmo lugar. Às vezes era uma mancha comprida e negra no pântano a noroeste. Outras vezes se erguia acima dos rochedos ao leste. E às vezes descia e se assentava no Urzal, pouco além da última fazenda ao norte. Em certas ocasiões dava para vê-lo se movendo, a fumaça saindo das torres em rolos cinzentos e sujos. Por algum tempo, todo mundo tinha certeza de que o castelo logo desceria até o vale, e o prefeito falava em pedir a ajuda do rei. No entanto, o castelo continuou perambulando pelas colinas, e soube-se que ele não pertencia à bruxa, mas sim ao mago Hole. Este já era mau o bastante. Embora não parecesse querer deixar as colinas, sabia-se que se divertia colecionando garotas e sugando-lhe as almas. Algumas pessoas diziam que ele devorava o coração delas. Era um mago cruel e desalmado, e nenhuma garota estava a salvo dele se fosse apanhada sozinha. Sophie, Letty e Martha, assim como todas as outras jovens de Market Chipping, eram advertidas de que nunca saíssem sozinhas, o que era uma grande contrariedade para todas. Elas se perguntavam que fim o mago Hole dava a todas as almas que colecionava. Logo, porém,
elas se viram com outra preocupação, pois o Sr. Hatter morreu subitamente, assim que Sophie tinha idade o suficiente para deixar a escola. Ficou claro, então, que o Sr. Hatter tinha um orgulho exagerado das filhas. As mensalidades que ele vinha pagando haviam deixado a chapelaria com dívidas bastante pesadas. Logo após o enterro, Fanny sentou-se na sala de visitas da casa adjacente à chapelaria e explicou a situação. Infelizmente, vocês todas vão ter de deixar a escola, disse. Estou fazendo todas as contas possíveis e a única maneira que vejo de manter a loja e cuidar de vocês três é assentá-las como aprendizes em algum lugar. Não é prático mantê-las todas aqui na loja. Não podemos nos dar a esse luxo, então eis que decidi. Letty, primeiro. Letty ergueu o rosto, resplandecente de saúde e beleza que nem o sofrimento nem as roupas pretas conseguiam ocultar. Eu quero continuar estudando, disse ela. Você vai, querida, disse Fanny. Arranjei para que você seja aprendiz nos Cesares, o café da praça, do mercado. Eles são conhecidos por tratarem seus aprendizes como reis e rainhas, e você deve ser muito feliz lá, além de aprender uma profissão útil. A senhora Cesare é uma boa cliente amiga, e concordou em aceitá-la como um favor. Letty riu de uma forma que demonstrava que não estava nem um pouco satisfeita. Bem, obrigada, disse ela. Não é uma sorte eu gostar de cozinhar? Fanny pareceu aliviada. Letty podia ser embaraçosamente determinada às vezes. Agora, Marta, disse ela, sei que você é jovem demais para trabalhar fora, então pensei em algo que lhe oferecesse um aprendizado longo e tranquilo e continuasse sendo útil a você, seja lá o que decidiu fazer depois. Conhece minha velha amiga de escola, Annabel Fairfax. Marta, que era esguia e clara, fixou os olhos grandes e cinzentos em Fanny de maneira quase tão determinada quanto Letty. Refere-se àquela que fala muito? Perguntou. Ela não é uma feiticeira? É, com uma linda casa e clientes por todo o Folding Valley, disse Fanny, ansiosa. Ela é uma boa mulher, Marta. Vai lhe ensinar tudo o que sabe e muito provavelmente apresentará a pessoas importantes que conhecem Kingsbury. Você estará bem estabelecida quando ela tiver concluído o trabalho com você. É uma mulher simpática, admitiu Marta. Tudo bem. Sophie, ao ouvir, sentiu que Fanny havia resolvido tudo exatamente como deveria ser. Letty, como a segunda filha, não tinha grandes chances de conquistar muito, então Fanny a colocou no local onde pudesse encontrar um jovem e belo aprendiz e viver feliz para sempre. Marta, destinada a se dar bem e fazer fortuna, teria a feitiçaria e amigos ricos para ajudá-la. Quanto à própria Sophie, esta não tinha dúvidas do que estava por vir. Portanto, não ficou surpresa quando Fanny disse: Agora, Sophie, querida, parece certo e justo que você, sendo mais velha, herde a chapelaria quando eu me aposentar. Portanto, resolvi tomá-la eu mesmo como aprendiz para lhe dar a oportunidade de dominar o negócio. O que acha disso? Sophie não podia dizer que simplesmente se sentia resignada à chapelaria. Agradeceu a Fanny. Então está tudo resolvido, afirmou Fanny. No dia seguinte, Sophie ajudou Marta a arrumar suas roupas numa caixa, e na manhã do outro dia todas ajudaram a embarcar numa carroça parecendo pequena, empertigada e nervosa. Pois o caminho para Upper Folding, onde morava a Sra. Fairfax, ficava além das colinas, depois do castelo animado do Mago Hole. Marta estava assustada, o que era compreensível. Vai dar tudo certo para ela, disse Letty, que recusou qualquer ajuda com as malas. Quando a carroça estava fora do campo de visão, Letty enfiou todos os seus pertences numa fronha e pagou ao criado do vizinho 6 pence para levá-los num carrinho de mão até Cesare's, na praça do mercado. Letty marchou atrás do carrinho de mão, parecendo muito mais alegre do que Sophie esperava. De fato, ela teve a presença de espírito de limpar a poeira da chapelaria de seus pés. O criado retornou com um bilhete rabiscado por Letty, dizendo que ela havia colocado suas coisas no dormitório feminino e que Cesare's parecia muito divertido. Uma semana depois, o carroceiro trouxe uma carta de Marta, dizendo que ela chegara em segurança e que a Sra. Fairfax era muito querida e usa mel em tudo. Ela cria abelhas. Isso foi tudo que Sophie soube de suas irmãs durante algum tempo, pois começou seu próprio aprendizado no dia em que Marta e Letty partiram. Sophie, naturalmente, já conhecia bastante bem o negócio de chapéus. Desde garotinha,
entrava e saía correndo do grande galpão no pátio, onde os chapéus eram moldados em blocos, e flores e frutas e outras ornamentações eram feitas de cera e seda. Sophie conhecia as pessoas que trabalhavam ali. A maior parte já estava ali quando o pai dela era garoto. Conhecia Bessie, a única balconista que restava. Conhecia os clientes que compravam os chapéus e o carroceiro que trazia chapéus de palha crua do interior para serem preparados no galpão. Conhecia os outros fornecedores e sabia como fazer feltro para os chapéus de inverno. Não havia muito que Fanny pudesse lhe ensinar, exceto talvez a melhor forma de fazer um cliente comprar um chapéu. Você conduz o cliente ao chapéu certo, querida, afirmou Fanny. Mostre primeiro os que não vão servir, de modo que eles vejam a diferença tão logo coloquem o certo. Na verdade, Sophie não vendia muitos chapéus. Após um dia ou dois observando no galpão, outro dia visitando o vendedor de tecido e o negociante de seda com Fanny. Esta a pôs para aprender a decorar chapéus. Sophie ficava numa pequena alcova nos fundos da loja, costurando rosas em gorros e véus em chapéus, debruando-os todos com seda e decorando-os elegantemente com frutas de cera e fitas. Ela era boa nisso, e gostava de fazê-lo, mas sentia-se isolada e um pouco entediada. O pessoal da oficina era muito velho para ser divertido. E, além disso, tratava-a como alguém à parte, a futura herdeira do negócio. Bessie a tratava da mesma forma. De qualquer maneira, o único assunto de Bessie era o fazendeiro com quem se casaria na semana seguinte ao 1º de maio. Sophie quase invejava Fanny, que podia sair para negociar com o vendedor de seda sempre que quisesse. A coisa mais interessante era a conversa dos fregueses. Ninguém compra um chapéu sem fofocar. Sophie ficava sentada em seu quartinho costurando e ouvindo que o prefeito não comia verduras e que o castelo do Mago Hole havia se deslocado para os penhascos novamente. E aquele homem, sussurro, sussurro, sussurro. As vozes sempre baixavam quando falavam do Mago Hole, mas Sophie deduzia que ele pegara uma garota mais abaixo no vale no mês passado. Barba Azul, diziam os sussurros, e então as vozes voltavam a se tornar audíveis para observar que Jane Ferrier estava uma verdadeira desgraça com o cabelo daquele jeito. Aquela era uma que nunca atrairia nem mesmo Aquela era uma que nunca atrairia nem mesmo Mago Hole, muito menos um homem respeitável. Então se ouvia um fugaz e temeroso sussurro sobre a bruxa das terras desoladas. Sophie começou a achar que o Mago Hole e a bruxa das terras desoladas deviam era ficar juntos. Eles parecem feitos um para o outro. Alguém devia arranjar esse casamento, disse ela ao chapéu, que costurava naquele momento. No entanto, no fim do mês, as fofocas na loja pareciam de repente ser todas sobre Letty. O Caesaris, aparentemente, estava repleto de cavalheiros, da manhã à noite, comprando grandes quantidades de bolo e exigindo que fossem servidos por Letty. Ela já recebera 10 propostas de casamento, do filho do prefeito ao rapaz que varria as ruas, e tinha recusado todas, dizendo que era muito jovem para se decidir. Eu diria que é muito sensato da parte dela, afirmou Sophie a um gorro a que prendia a seda. Fanny estava satisfeita com as notícias. Eu sabia que ela ia ficar bem, disse, contente. Ocorreu a Sophie que Fanny estava feliz por Letty não se encontrar mais por perto. Letty é ruim para a clientela, disse ela ao gorro, plissando a seda cor de cogumelo. Ela faria até você parecer glamouroso, sua coisinha velha. Outras mulheres olham para Letty e se desesperam. À medida que as semanas se passavam, Sophie falava cada vez mais com os chapéus. Não havia muita gente com quem conversar. Fanny estava fora negociando ou tentando atrair fregueses grande parte do dia. E Bessie estava ocupada servindo e contando a todos seus planos de casamento. Sophie adquirira o hábito de pôr, conforme ia terminando, cada chapéu em seu suporte, onde eles ficavam parecendo com uma cabeça sem corpo. Ela fazia uma pausa para dizer a cada um como o corpo dele deveria ser. Adulava os chapéus um pouco como o lojista devia adular os clientes. Você tem um encanto misterioso, disse ela a um que era todo de véus com brilhos ocultos. A um de abas largas e cor de creme, com rosas debaixo da aba, ela disse, você vai ter de se casar por dinheiro. E a um de palha cor de lagarta,
com uma pena anelada e verde. Ela disse: "Você está novo como uma folhinha da primavera." Aos gorros cor-de-rosa, ela dizia que tinha charme e covinhas, e aos chapéus da moda, ornamentados com veludo, que eram espirituosos. Disse ao gorro plissado cor de cogumelo: "Você tem um coração de ouro e alguém de posição alta verá isso e se apaixonará por você." Isso porque ela sentia pena daquele gorro. Ele parecia tão exagerado e feioso. Jane Ferrier veio à chapelaria no dia seguinte e o comprou. De fato, o cabelo dela parecia um pouco estranho, pensou Sophie, espiando de seu quartinho como se Jane o houvesse enrolado em torno de uma série de atiçadores de brasa. Parecia uma pena que ela tivesse escolhido aquele gorro, mas aparentemente todo mundo estava comprando chapéus e gorros naqueles dias. Talvez fosse a conversa de vendedora de fene ou, quem sabe, a chegada da primavera, mas a chapelaria estava sem sombra de dúvida se recuperando. Fanny começou a dizer, com um pouco de culpa: "Acho que eu não deveria ter tido tanta pressa em arranjar um lugar para Martha e Letty. Nesse ritmo, provavelmente conseguiríamos nos manter." Havia tantos clientes à medida que abril chegava ao fim e o 1º de maio se aproximava que Sophie teve de pôr um vestido cinza recatado e ajudar na loja também. No entanto, tamanha era a demanda que ela mal tinha tempo de costurar os chapéus entre um cliente e outro, e todas as noites os levava para a casa ao lado, onde trabalhava a luz da lamparina madrugada dentro, para que tivessem chapéus à venda no dia seguinte. Chapéus verde lagarta, como o da mulher do prefeito, eram muito procurados, assim como os gorros cor-de-rosa. Então, na semana que antecedeu o 1º de maio, uma pessoa entrou na loja e pediu um cor de cogumelo com pregas, igual ao que Jane Ferrier estava usando quando fugiu com o conde de Cataract. Naquela noite, enquanto costurava, Sophie admitiu para si mesma que sua vida era bastante sem graça. Em vez de conversar com os chapéus, ela experimentou cada um deles ao finalizá-los e olhou-se no espelho. Foi um erro. O vestido cinza, muito sério, não combinava com Sophie, principalmente quando seus olhos estavam avermelhados pelo esforço de costurar, e como seu cabelo era cor de palha avermelhada, tampouco ficavam bem nela o verde lagarta ou o cor-de-rosa. O de pregas, cor de cogumelo, a deixava com uma aparência simplesmente enfadonha. "Como uma velha criada?" disse Sophie. Não que ela quisesse fugir com algum conde, como Jane Ferrier, ou mesmo sonhasse com toda a cidade lhe pedindo a mão como Letty, mas queria fazer algo, não sabia bem o quê. Um pouco mais interessante do que costurar chapéus. Ela pensou em encontrar tempo no dia seguinte para ir falar com Letty, mas não foi. Ou não encontrou tempo, ou não encontrou disposição, ou pareceu-lhe uma grande distância até a praça do mercado, ou ela se lembrou de que sozinha corria perigo com o mago Hole. De qualquer forma, a cada dia parecia mais difícil sair para ver a irmã. Era muito estranho. Sophie sempre acreditara que era tão determinada quanto Letty. Agora descobria que havia algumas coisas que ela só podia fazer quando não houvesse mais desculpas. "Isso é um absurdo", disse Sophie. "A praça do mercado fica apenas 2 ruas daqui. Se eu correr..." E jurou para si mesma que iria até o Césares quando a chapelaria fechasse para o 1º de maio. Nesse meio tempo, um novo boato chegou à loja. O rei havia brigado com o irmão, Príncipe Justin, diziam, e o príncipe fora para o exílio. Ninguém sabia qual fora o motivo da briga, mas o príncipe de fato passara por Market Chipping disfarçado alguns meses antes e ninguém soubera. O conde de Cataract fora enviado pelo rei à procura do príncipe, quando por acaso conheceu Jane Ferrier. Sophie ouviu e ficou triste. Parecia que coisas interessantes aconteciam mesmo, mas sempre com outras pessoas. Ainda assim, seria bom ver Letty. Chegou o 1º de maio. Os folguedos enchiam as ruas desde o amanhecer. Fanny saiu cedo, mas Sophie tinha alguns chapéus para terminar. Ela cantava enquanto trabalhava. Afinal, Letty estava trabalhando também. O Césares ficava aberto até a meia-noite nos feriados. "Vou comprar um daqueles bolinhos com creme", decidiu Sophie. "Há séculos que não como um." Ela via as pessoas passarem pela janela com roupas coloridas, vendedores de souvenirs, outras em pernas de pau, e sentiu-se muito animada. Mas, quando finalmente pôs um chale cinza sobre o vestido cinza e saiu à rua, não estava mais animada. Sentia-se prostrada.
Havia gente demais passando, rindo e gritando, barulho e agitação em excesso. Para Sophie, era como se os últimos meses que passara sentada costurando a tivessem transformado numa velha ou numa semi-inválida. Ela apertou o chale em torno do corpo e se seguiu furtivamente, mantendo-se perto das casas, evitando ser pisoteada pelas pessoas com seus melhores sapatos ou empurrada por cotovelos em fartas mangas de seda. Quando veio uma saraivada de estrondos de algum lugar, acima deles, Sophie pensou que fosse desmaiar. Ergueu os olhos e viu o castelo do Magorrou, logo ali, na colina acima da cidade, tão perto que parecia estar pousado sobre as chaminés. Chamas azuis eram lançadas de todas as 4 torres do castelo, trazendo com elas bolas de fogo azul que explodiam no céu de forma medonha. O mago Hou parecia ofendido pela 1º de Maio, ou talvez fosse uma tentativa de participar à sua moda. Sophie estava aterrorizada demais para se importar com isso. Ela teria voltado para casa se, a essa altura, não estivesse a meio caminho dos Césares. Então, correu. O que me fez pensar que eu queria uma vida interessante? Perguntou ela, enquanto corria. Eu teria muito medo. É o que dá ser a mais velha de 3. Quando alcançou a praça do mercado, estava pior, se isso fosse possível. A maior parte das hospedarias ficava na praça. Turbas de jovens andavam para lá e para cá, pavoneando-se sob o efeito da cerveja, arrastando casacos e mangas longas e batendo botas afiveladas que jamais sonhariam usar num dia de trabalho, falando alto e abordando, atrevidos, as garotas. Estas passeavam aos pares, prontas para serem abordadas. Era perfeitamente normal para o 1º de Maio, mas Sophie sentia medo disso também. E quando uma jovem num fantástico traje azul e prata avistou Sophie e resolveu abordá-la, ela se encolheu. E quando um jovem num fantástico traje azul e prata avistou Sophie e resolveu abordá-la, ela se encolheu no vão da porta de uma loja e tentou esconder-se. O jovem olhou-a, surpreso. Está tudo bem, meu ratinho cinzento, disse ele, rindo, com certa compaixão. Só quero lhe oferecer uma bebida. Não fique tão assustada. O olhar de pena fez Sophie sentir-se extremamente envergonhada. Ele era um tipo muito vistoso, com o rosto sofisticado e anguloso, um tanto velho, já passado dos 20 anos, e cabelo louro prateado de forma rebuscada. Suas mangas esvoaçavam mais que as de qualquer outro na praça, debruadas e com detalhes em prata. Ah, não, obrigada, senhor, gaguejou Sophie. Eu estou indo ver minha irmã. Então, por favor, faça isso, riu o ousado jovem. Quem sou eu para separar uma jovem tão bonita de sua irmã? Gostaria que eu a acompanhasse, já que parece tão assustada? Ele falou com gentileza, o que deixou Sophie ainda mais envergonhada. Não, não. Obrigada, senhor, arquejou ela. E passou rapidamente por ele, que usava perfume também. O aroma de jacinto seguiu-a enquanto ela corria. Que homem refinado, pensou Sophie, abrindo caminho entre as mesinhas do lado de fora dos Césares. As mesas estavam lotadas, o interior do estabelecimento também estava cheio e tão barulhento quanto a praça. Sophie localizou Letty na fila de ajudantes no balcão por causa do grupo de patentes filhos de fazendeiros debruçados sobre ele, gritando comentários para ela. Letty, ainda mais bonita e talvez um pouco mais magra, colocava bolos em sacolas o mais rápido que podia, torcendo cada sacola habilmente e olhando para trás, sob o cotovelo com um sorriso e uma resposta para cada sacola que torcia. Ouviam-se muitas risadas. Sophie teve de lutar para conseguir chegar ao balcão. Letty a viu. Pareceu abalada por um momento. Então, seus olhos e seu sorriso se abriram, e ela gritou, Sophie! Posso falar com você? Berrou Sophie. Em algum lugar, continuou. Um tanto indefesa, enquanto um enorme e bem vestido cotovelo a afastava do balcão. Só um momento, respondeu Letty. Virou-se para a garota ao seu lado e sussurrou algo. A garota assentiu, deu um sorriso e veio para o lugar de Letty. Vocês terão de se contentar comigo, disse a multidão. Quem é o próximo? Mas eu queria falar com você, Letty, disse. Mas eu queria falar com você, Letty, disse um dos filhos de fazendeiros. Fale com Carrie, respondeu ela. Eu quero conversar com minha irmã. Ninguém apareceu de fato a se importar. Empurraram Sophie até a extremidade do balcão. Fale com Carrie, respondeu ela. Eu quero conversar com a minha irmã.
Ninguém pareceu de fato se importar. Empurraram Sophie até a extremidade do balcão, onde Letty erguia uma aba. Ele fazia sinal e disseram-lhe que não retivesse Letty o dia todo. Quando Sophie passou para o outro lado do balcão, Letty agarrou-lhe o pulso e a arrastou para os fundos da loja, até uma sala cercada por estantes de madeira, todas repletas por filas de bolos. Letty puxou 2 bancos. Sente-se, disse ela. Olhou na estante mais próxima, distraída, e entregou a Sophie um bolinho com creme tirado de lá. Talvez precise disso. Sophie afundou-se no banco, aspirando o cheiro delicioso do bolo e sentindo-se um pouco chorosa. Ah, Letty, disse. Estou tão feliz em ver você. É, eu estou feliz por você estar sentada, disse Letty. Olhe, eu não sou Letty, sou Marta. Capítulo 2, no qual Sophie é compelida a buscar seu destino. O quê? Sophie fitou a garota no banco diante dela. Parecia Letty. Estava usando o segundo melhor vestido azul de Letty, um azul maravilhoso que combinava perfeitamente com ela. Tinha o cabelo escuro e os olhos azuis de Letty. Eu sou Marta, disse a irmã. Quem você pegou cortando as calcinhas de seda de Letty? Eu? Nunca contei isso a ela. Você contou? Não, disse Sophie, perplexa. Agora ela podia ver que era Marta. Era o jeito de Marta, inclinar a cabeça e de segurar os joelhos com as mãos, girando os polegares. Por quê? Eu estava apavorada com a possibilidade de você vir me ver, disse Marta. Você sabia que teria de lhe contar? Por que sabia que teria de lhe contar? Agora que contei, me sinto aliviada. Prometa que não vai dizer a ninguém. Sei que não dirá se prometer. Você é tão sincera. Eu prometo, concordou Sophie. Mas por quê? Como? Letty e eu planejamos tudo, contou Marta, girando os polegares, porque ela queria aprender feitiçaria e eu não. Letty tem cérebro e quer um futuro em que possa usá-lo, mas tente dizer isso à mamãe. Ela tem tanto ciúme de Letty que não admite nem que ela tem cérebro. Sophie não podia acreditar que Fanny fosse daquele jeito, mas não fez nenhum comentário. Mas e, vo mas e você? Como o bolinho, disse Marta. É gostoso. Ah, sim. Eu posso ser esperto também. Só precisei de 2 semanas com a senhora Fairfax para descobrir o feitiço que estamos usando. Eu me levantava à noite e lia os livros dela em segredo. E foi fácil, de verdade. Então perguntei se podia visitar minha família e a senhora Fairfax concordou. Ela é um amor. Pensou que eu estivesse com saudades de casa. Peguei o feitiço e vim para cá. E Letty voltou para a casa da senhora Fairfax fingindo ser eu. O difícil foi a primeira semana, quando eu não sabia todas as coisas que deveria saber. Foi horrível. Mas descobri que as pessoas gostam de mim. Elas gostam de você. Sabe, se você gostar delas. Mas descobri que as pessoas gostam de mim. Elas gostam de você, sabe, se você gostar delas. E deu tudo certo. E a senhora Fairfax não expulsou o Letty de lá. Portanto, acho que ela também conseguiu se virar. Sophie mastigava o bolo sem sentir o sabor. Mas o que levou a fazer isso? Marta balançou-se no banco, mostrando um largo sorriso no rosto de Letty e girando os polegares num alegre rodopio cor-de-rosa. Quero me casar e ter 10 filhos. Você não tem idade o suficiente, disse Sophie. Ainda não, concordou Marta. Mas veja, eu preciso começar cedo para ter tempo de ter 10 filhos. Além disso, dessa forma tenho tempo para esperar e ver se a pessoa que eu quero gosta de mim como eu mesma. O feitiço vai diminuir gradualmente e eu vou ficar cada vez mais parecida comigo, sabe? Sophie estava tão atônita que terminou o bolinho sem ter percebido de que tipo era. Por que 10 filhos? Porque esse é o número que eu quero, replicou Marta. Eu nunca soube disso. Bem, não seria bom falar sobre isso quando você estava tão ocupada substituindo a mamãe quando o assunto era eu fazer minha fortuna, disse Marta. Você acreditava que a intenção de mamãe era boa. Eu também acreditei, até que papai morreu e vi que ela só estava tentando se livrar de nós, pondo Letty onde ela encontraria um monte de homens e acabaria se casando e me mandando para o lugar mais longe possível. Eu estava tão furiosa que pensei, por que não? E falei com Letty, que estava tão furiosa quanto eu, e planejamos tudo. Agora estamos bem, mas se nós duas nos sentimos mal por sua causa, você é inteligente e boa demais para ficar enfiada naquela loja o resto de sua vida. Conversamos sobre isso, mas não conseguimos pensar no que podíamos fazer. Eu estou bem, protestou Sophie. Só é um pouco chato. Está bem? Exclamou Marta. É,
Você provou que está bem não vindo aqui por meses e então aparecendo com esse vestido e esse chale cinza horrorosos, parecendo ter medo até mesmo de mim. O que mamãe está fazendo com você? Nada, disse Sophie, constrangida. Estamos bastante ocupados. Você não devia falar sobre Fanny desse jeito, Marta. Ela é sua mãe. É, eu sou parecida com ela o bastante para entendê-la, replicou Marta. Foi por isso que ela me mandou para tão longe, ou pelo menos tentou. Mamãe sabe que você não precisa ser dura com uma pessoa para explorá-la. Ela sabe o quanto você é aplicada. Sabe que tem essa coisa de ser um fracasso por ser a mais velha. Ela manobra você perfeitamente e faz com que trabalhe para ela como uma escrava. Aposto que ela não paga você. Ainda sou aprendiz, protestou Sophie. Eu também, mas recebo salário. O César sabe bem que mereço, disse Marta. Aquela chapelaria está ganhando uma fortuna agora, e tudo por sua causa. Você criou aquele chapéu verde que faz a mulher do prefeito parecer uma colegial estonteante, não foi? Verde lagarta, eu enfeitei, disse Sophie. E o gorro que Jane Ferrier estava usando quando encontrou aquele nobre, prosseguiu Marta. Você é um gênio com chapéus e roupas, e mamãe sabe disso. Você selou a sua sorte ao fazer aquela roupa para Letty no 1º de maio do ano passado. Agora ganha dinheiro enquanto ela sai por aí passeando. Ela sai para fazer as compras, disse Sophie. Fazer as compras? Gritou Marta. Os polegares giraram. Ela faz uma metade da manhã. Eu já vi, Sophie. Eu ouvi os comentários. Ela sai por aí numa carruagem alugada e de roupa nova à sua custa, visitando todas as mansões pelo vale. Dizem que ela vai comprar aquela propriedade grande no fim do vale e estabelecer-se lá com estilo. E você? E onde está você? Bem, Fanny. Fanny tem o direito a algum prazer após todo o trabalho que teve em nos criar, disse Sophie. Suponho que eu vá herdar a loja. Que destino! Exclamou Marta. Ouça! Mas, naquele momento, 2 estantes vazias de bolo foram puxadas na outra extremidade do cômodo, e um aprendiz meteu a cabeça ali. Pensei ter ouvido a sua voz, Letty, disse ele, sorrindo de forma amistosa e sedutora. Saiu a nova fornada, avise a eles. A cabeça de cabelos cacheados e com um pouco de farinha tornou a desaparecer. Sophie pensou que ele parecia um bom rapaz, ansiava por perguntar se era ele o rapaz de quem Marta gostava. Mas não teve chance. Marta levantou-se rapidamente, ainda falando. Preciso buscar as garotas para levar todas essas estantes para a confeitaria, disse ela. Me ajude com a extremidade desta. Arrastou a estante mais próxima e Sophie a ajudou a passá-la pela porta. Entrando na loja cheia e barulhenta. Você precisa fazer alguma coisa em relação a si mesma, Sophie, ofegou Marta, enquanto prosseguiam. Letty vivia dizendo que não sabia o que aconteceria com você quando não estivéssemos por perto para lhe dar alguma autoestima. Ela tinha razão em se preocupar. Na confeitaria, a senhora Cesare agarrou a estante delas nos braços volumosos, gritando instruções, e uma fila de pessoas passou por Marta, apressadas, indo buscar mais. Sophie gritou até logo e escapuliu no meio do alvoroço. Não parecia direito tomar mais tempo de Marta. Além disso, queria ficar sozinha para pensar. Correu para casa. Agora havia fogos de artifício sendo lançados do campo à margem do rio, onde acontecia a festa, competindo com os disparos azuis do castelo de Howe. Mais do que nunca, Sophie sentiu-se como uma inválida. Ela pensou e pensou durante quase toda a semana que se seguiu, e tudo o que conseguiu foi ficar mais confusa e descontente. As coisas simplesmente não pareciam ser do jeito como ela havia acreditado que eram. Estava pasma com Letty e Marta. Ela não as compreendera durante anos, mas não podia acreditar que Fanny fosse o tipo de mulher que Marta descrevera. Tinha muito tempo para pensar, pois Bessie se afastara para se casar e Sophie estava quase o tempo todo sozinha na loja. Fanny parecia mesmo estar muito ausente, passeando ou não, e os negócios ganharam um ritmo mais lento depois do 1º de maio. Passados 3 dias, Sophie criou coragem para perguntar a Fanny. Eu não devia ganhar um salário? É claro, meu amor. Como tudo que você faz, respondeu Fanny afetuosamente, ajeitando um chapéu adornado com rosas diante do espelho da loja. Vamos ver isso assim que eu tiver acabado a contabilidade esta noite. Então, ela saiu e só voltou depois que Sophie já havia fechado a loja e levado os chapéus daquele dia para casa a fim de finalizá-los.
Sophie, a princípio, sentiu-se mesquinha por ter dado ouvidos a Marta, mas, quando Fanny não fez menção ao salário nem naquela noite nem em nenhum momento daquela semana, Sophie começou a pensar que Marta tinha razão. Talvez eu esteja mesmo sendo explorada, disse a um chapéu, que estava enfeitando com seda vermelha e um cacho de cerejas de cera. Mas alguém tem de fazer isso, caso contrário não haverá nenhum chapéu para vender. Ela terminou aquele e começou outro, preto e branco, muito elegante, e um pensamento novo lhe ocorreu. O que importa se não tiver chapéu para vender? Ela olhou para os chapéus reunidos, em suportes ou numa pilha à espera de acabamento. Para que servem todos vocês? Indagou-lhes. A mim, certamente não estou fazendo nenhum bem. E viu-se algum tis de sair de casa e ir em busca de seu destino, até que se lembrou de que era mais velha e, portanto, isso de nada serviria. Ela apanhou o chapéu novamente, suspirando. Ainda estava descontente, sozinha na loja na manhã seguinte, quando uma jovem feiosa entrou intempestivamente, girando um gorro plissado cor de cogumelo pelas fitas. Olhe para isso! Guinchou ela. Você me disse que este era o mesmo gorro que Jane Ferrier estava usando quando encontrou o conde, e você mentiu? Nada aconteceu comigo. Não é de surpreender, disse Sophie, antes que pudesse se controlar. Se você é tolo bastante para usar este gorro com um rosto desses, não teria sabedoria para reconhecer o próprio rei se ele te pedisse algo. Isso se ele não tivesse se transformado em pedra primeiro ao olhar para você. A freguesa fuzilou com os olhos, então atirou o gorro em Sophie e saiu pisando duro da loja. Sophie cuidadosamente colocou o gorro no cesto de lixo, ofegante. A regra era: perca a paciência, perca um freguês. Ela acabara de confirmar a regra e a perturbava saber o quanto fora divertido fazê-lo. Sophie não teve tempo para recuperar-se. Ouviu-se o ruído de todos os cascos de cavalo e uma carruagem escureceu a vitrine. A campainha da chapelaria soou e a freguesa mais altiva que ela já vira entrou, com uma estola de zibelina pendendo dos braços e diamantes piscando por todo o vestido preto. Os olhos de Sophie dirigiram-se primeiro ao amplo chapéu da senhora. Plumas verdadeiras de avestruz tingidas para refletir tons de rosa, verde e azul cintilando nos diamantes e ainda parecendo negras. Esse era o chapéu de mulher rica. O rosto da senhora era esmeradamente bonito. O cabelo castanho lhe dava uma aparência jovem, mas os olhos de Sophie alcançaram o jovem que seguia a senhora, o rosto ligeiramente informe, os cabelos castanho-avermelhados, bem vestido, mas pálido e obviamente preocupado. Ele fitou Sophie com uma espécie de horror suplicante. Era visivelmente mais novo do que a mulher. Sophie estava confusa. Senhora Hatter? Perguntou a mulher com voz musical, porém autoritária. Sim, disse Sophie. O homem parecia mais transtornado do que nunca. Talvez a senhora fosse mãe dele. Ouvi dizer que você vende os chapéus mais magníficos, disse a mulher. Quero vê-los. Sophie não confiava em si mesma, em seu atual humor para responder. Foi buscar os chapéus. Nenhum deles condizia com a classe dessa senhora, mas Sophie podia sentir os olhos do homem a seguindo, e isso a deixou constrangida. Quanto mais cedo a mulher descobrisse que os chapéus não lhe serviam, mais cedo o estranho casal iria embora. Ela seguiu o conselho de Fanny e mostrou os mais inadequados primeiros. A mulher começou a rejeitar os chapéus imediatamente. Covinhas, disse ela em relação ao gorro cor-de-rosa, e juventude ao verde lagarta. Para o que tinha brilho e véus, ela disse: fascínio, misterioso. Que coisa mais óbvia! O que mais você tem? Sophie apanhou o elegante preto e branco, que era o único chapéu com uma remota chance de interessar aquela senhora. A mulher o olhou com desprezo. Este não faz nada por ninguém. Está desperdiçando meu tempo, senhora Hatter. Só porque a senhora entrou e pediu para ver chapéus? Replicou Sophie. Esta é só uma lojinha numa cidade pequena, madame. Porque a senhora, atrás da mulher, o homem arquejou. Ele parecia tentar lhe dizer algo, sinalizando. E se deu ao trabalho de entrar? Finalizou Sophie, perguntando-se o que estava acontecendo. Eu sempre me dou esse trabalho quando alguém tenta se levantar contra a bruxa das terras desoladas, respondeu a mulher. Ouvi falar de você, senhora Hatter, e não dou a mínima para sua competição ou a sua atitude. Vim aqui para detê-la. Pronto. Ela estendeu a mão, como se lançasse algo em direção ao rosto de Sophie. A senhora quer dizer que é a bruxa das terras desoladas? A voz de Sophie tremeu, parecendo ter se tornado outra,
por causa do medo e da perplexidade. Eu mesma, disse a mulher. E que isso a ensine a não se meter com assuntos que me dizem respeito. Não creio que eu tenha feito isso. Deve haver algum engano, gracinou Sophie. O homem agora a olhava, totalmente horrorizado, embora ela não pudesse ver o porquê. Erro nenhum, Sra. Heather, disse a bruxa. Venha, Gaston. Ela fez meia volta e dirigiu-se para a porta da loja. Enquanto o homem humildemente a abria para ela, a mulher voltou-se para Sophie. Por falar nisso, você não vai conseguir dizer a ninguém que está sob o poder de um feitiço, disse ela. A porta da chapelaria soou como um sino fúnebre quando ela saiu. Sophie levou as mãos ao rosto, perguntando-se o que o homem tinha olhado com tanto horror. Então sentiu as rugas macias e profundas. Olhou para as mãos. Também estavam enrugadas e esqueléticas, com veias grossas no dorso e nós dos dedos salientes. Ela levantou a saia cinza e olhou os tornozelos e pés magricelas e decrépitos, o que deixara frouxos seus sapatos. Aquelas eram as pernas de alguém com uns 90 anos, e pareciam reais. Sophie dirigiu-se ao espelho e percebeu que caminhava com dificuldade. O rosto no espelho refletia calma, pois ali estava o que ela esperava ver. Era o rosto de uma velha macilenta, murcho e encardido, emoldurado por cabelos brancos ralos. Seus olhos, amarelados e lacrimosos, fitavam-na do espelho, parecendo um tanto trágico. Não se preocupe, sua velha, disse Sophie para o rosto. Você parece ter bastante saúde. Além disso, essa aparência está bem mais próxima do que você é de verdade. Ela pensou em sua situação com muita tranquilidade. Tudo parecia ter ficado calmo e distante. Não estava nem mesmo zangada com a bruxa das terras desoladas. Bem, é claro que vou cuidar dela quando tiver oportunidade, disse a si mesma. Mas enquanto isso, se Letty e Marta podem suportar ser uma a outra, eu posso suportar ser assim. Mas não posso ficar aqui. Fanny teria um ataque. Vamos ver. Este vestido cinza é bastante adequado, mas vou precisar do chale e de um pouco de comida. Ela capengou até a porta da loja e cuidadosamente pendurou a placa de fechado. Suas articulações estalavam à medida que se movimentava. Tinha de andar curvada e devagar, mas sentiu-se aliviado ao descobrir que era uma velha bem saudável. Não se sentia fraca ou doente, apenas rígida. Apanhou o chale e com ele envolveu a cabeça e os ombros, como fazem as mulheres idosas. Então, arrastou os pés até a casa, onde pegou sua blusa com algumas moedas e um pedaço de pão e de queijo. Deixou a casa escondendo a chave cuidadosamente no lugar de hábito e começou a descer a rua, surpresa com a tranquilidade que sentia. Ainda se perguntou se devia dizer adeus a Marta, mas não gostava da ideia de a irmã não a reconhecer. Era melhor simplesmente partir. Sophie resolveu que escreveria às duas irmãs quando chegasse a algum lugar e atravessou mancando a área onde tivera lugar a feira. Cruzou a ponte e seguiu pela estrada no campo mais além. Era um agradável dia de primavera. Sophie descobriu que ser uma velha não a impedia de desfrutar a visão e o aroma das flores nas cercas vivas, embora a visão estivesse um pouco embaçada. Suas costas começaram a doer, ela caminhava ainda com firmeza, mas precisava de uma bengala. Enquanto prosseguia, examinava as sebes em busca de uma vara solta. Evidentemente seus olhos não eram tão bons quanto antes. Ela pensou ter visto um galho, uns 2 quilômetros adiante, mas quando puxou, viu que era uma extremidade de um velho espantalho que alguém havia jogado ali. Sophie suspendeu a coisa, que tinha um nabo murcho como rosto. Ela percebeu que sentia certa afinidade com ele. Em vez de desmontá-lo e pegar a vara, ela o prendeu entre dois galhos da sebe, de modo que ele se erguia descuidadamente, com as mangas esfarrapadas nos braços de gravetos esvoaçando sobre a cerca. Aí está, disse ela, e sua voz dissonante a surpreendeu, dando um cacarejo como risada. Nenhum de nós dois está em situação muito boa, não é, meu amigo? Talvez você consiga voltar para o seu campo se eu o deixar onde as pessoas possam vê-lo. Ela voltou a andar pela estrada, mas um pensamento ocorreu-lhe e ela voltou. Se eu não tivesse condenado ao fracasso por minha posição na família, disse ela ao espantalho, você podia ganhar vida e me oferecer ajuda para eu fazer fortuna, mas eu lhe desejo felicidade, de qualquer forma. Ela riu, novamente, voltando a caminhar. Talvez fosse um pouco louca, mas afinal, as velhas sempre o são.
encontrou uma vara cerca de 1 hora depois, quando se sentou numa elevação para descansar e comer seu pão com queijo. Ouviu ruído nos arbustos atrás dela, pequenos guinchos estrangulados, seguidos por movimentos que arrancavam pétalas de flores da sebe. Encontrou uma vara cerca de 1 hora depois, quando se sentou numa elevação para descansar e comer seu pão com queijo. Ouviu ruído nos arbustos atrás dela, pequenos guinchos estrangulados, seguidos por movimentos que arrancavam pétalas de flores da sebe. Sophie rastejou com os joelhos ossudos para espiar o interior da sebe, em meio às folhas, flores e espinhos, e descobriu um cão magro e cinzento ali. Ele estava aprisionado por uma sólida vara que, de alguma forma, se prendera numa corda amarrada no pescoço do animal. A vara havia-se enfiado entre dois galhos do arbusto, de forma que o cão mal podia se mover. Ele revirou os olhos diante do rosto curioso de Sophie. Jovem, Sophie tinha medo de cães. Mesmo como anciã, sentiu-se alarmado com as duas fileiras de dentes brancos visíveis na boca aberta do animal. No entanto, disse a si mesma: da maneira como estou agora, não vale muito a pena me preocupar com isso. E procurou a tesoura no bolso da costura. Com ela, começou a serrar a corda em torno do pescoço do cão. Ele estava muito arisco. Encolheu-se, afastando-se dela e rosnou. Mas Sophie continuou cortando bravamente. Você vai morrer de fome ou sufocar até a morte, meu amigo, disse ela ao cão, em sua voz desafinada. Ao menos que me deixe soltá-lo. Na verdade, acho que alguém já tentou estrangular você. Talvez isso explique sua ferocidade. A corda tinha sido amarrada bem apertada no pescoço do animal e a vara fora enroscada perversamente nela. Foi preciso serrar bastante, antes que a corda se partisse e o cão pudesse se ver livre da vara. Você quer pão com queijo? Perguntou-lhe Sophie, então. Mas o cão limitou-se a rosnar para ela, arrastando-se para o outro lado da sebe, e escapuliu. Mas o cão limitou-se a rosnar para ela, arrastando-se para o outro lado da sebe, e escapuliu. É assim que você me agradece? Perguntou Sophie, esfregando os braços que formigavam. Pelo menos me deixou um presente. Ela puxou a vara que havia prendido o cachorro e descobriu que era uma bengala bem razoável, bem aprentada e arrematada com ferro. Sophie terminou seu pão com queijo e começou a andar. A estrada foi se tornando cada vez mais íngreme e ela viu na bengala um grande auxílio. Também era algo com que falar. Sophie marcou adiamente. Sophie marcou adiante com vontade. Sophie marchou adiante com vontade, tagarelando com sua bengala. Afinal, gente velha com frequência fala sozinha. Já tive 2 encontros, disse ela, e nenhuma migalha de gratidão da parte de nenhum deles. No entanto, você é uma boa bengala, não estou me queixando. Mas com certeza vou ter um terceiro encontro, mágico ou não. Na verdade, faço questão. Imagino como vai ser. O terceiro encontro aconteceu mais para o fim da tarde, quando Sophie já estava quase no topo da colina. Um camponês descia a escada, assobiando em sua direção. Um pastor, pensou Sophie, a caminho de casa depois de cuidar de suas ovelhas. Era um jovem bem forte de uns 40 anos. Santo Deus, disse Sophie a si mesma. Esta manhã eu teria visto como um velho. Como, como o ponto de vista pode mudar? Quando o pastor viu Sophie murmurando consigo mesmo, passou cuidadosamente para o outro lado da estrada e gritou com um grande entusiasmo. Boa noite para a senhora, tia. Para onde está indo? Tia? Disse Sophie. Eu não sou sua tia, meu jovem. Meu modo de falar, explicou o pastor, avançando junto da sebe oposta. Eu só estava tentando fazer uma pergunta educada, vendo a senhora andando na direção das colinas do fim do dia. Não vai chegar a Upper Folding antes do anoitecer, não é? Sophie não havia pensado nisso. Ela parou ali na estrada e refletiu. Na verdade, isso não tem importância, disse quase para si mesma. Não se pode ser exigente quando se está em busca do próprio destino. Verdade, tia? Perguntou o pastor. Ele agora havia se afastado de Sophie, descendo o morro e parecia sentir-se melhor com isso. Então eu lhe desejo boa sorte, tia. Desde que seu destino não tenha nada a ver com enfeitiçar o rebanho das pessoas.
e partiu abaixo com grandes passadas, quase correndo, sem chegar a tanto. Sophie ficou olhando indignada. Ele pensou que eu fosse uma bruxa, disse ela, a bengala. Ela teve vontade de assustar o pastor, gritando-lhe coisas horríveis, mas isso lhe pareceu um pouco cruel. Então seguiu o morro acima, resmungando. Pouco depois, as sebes eram um lugar de encostas nuas e as terras à frente tornaram-se uma região montanhosa, coberta por urzes. As encostas íngremes além dela, cobertas por uma grama amarela e crepitante. Sophie seguiu adiante. A essa altura, seus velhos pés calejados doíam, assim como as costas e joelhos. Ela ficou cansada demais para resmungar e continuou andando ofegante até o sol estar bem baixo. E de repente, ficou muito claro para Sophie que não podia dar mais nenhum passo sequer. Ela desabou sobre uma pedra na beira da estrada, perguntando-se o que faria agora. O único destino que me ocorre agora é uma cadeira confortável, arquejou. A pedra estava numa espécie de promontório, o que dava a Sophie uma visão magnífica do caminho por onde viera. Lá estava quase todo o vale, estendendo-se abaixo dela à luz do sol poente. Todos os campos, muros e sebes, as curvas do rio e as lindas e ricas mansões brilhando ao lado de arvoredos, até as montanhas azuis à distância. Logo abaixo dela estava Market Chipping. Sophie podia ver as ruas bem conhecidas. Lá estava a Praça do Mercado e Césares. E os Césares. Ela poderia ter atirado uma pedra na chaminé da casa do outro lado da chapelaria. Ainda estou tão perto, disse Sophie a bengala, desalentada. Toda essa caminhada e cheguei pouco acima do telhado. Foi ficando frio na pedra à medida que o sol se punha. Um vento desagradável soprava em qualquer direção para qual Sophie se voltasse, a fim de evitá-lo. Agora, já não lhe parecia sem importância que ela estivesse nas colinas durante a noite. Ela se viu pensando cada vez mais numa cadeira confortável em uma lareira, e também na escuridão e em animais selvagens. Mas se voltasse para Market Chipping, só chegaria no meio da noite. Era melhor ir adiante. Suspirou e se pôs de pé, as articulações estalando. Era horrível. Todo o seu corpo doía. Eu nunca tinha me dado conta do que as pessoas idosas têm de suportar, ofegou, subindo a escada com dificuldade. Mas não acredito que um lobo vá me comer. Eu devo estar muito seca e dura. Isso já é um conforto. A noite caía agora com rapidez e as montanhas, cobertas de urzes, estavam cinzas douradas. O vento se tornava mais cortante, os arquejos de Sophie e os rangidos de suas articulações eram tão altos que seus ouvidos, que demorou os arquejos de Sophie e os rangidos de suas articulações eram tão altos em seus ouvidos que demorou algum tempo para ela perceber que parte do ruído não vinha dela, e levantou os olhos embaçados. O castelo do Mago Hole vinha ribombando aos solavancos em sua direção através do pântano. Uma fumaça negra saía em nuvens de trás de suas ameias pretas. O castelo parecia alto e fino, opressivo e feio, e muito sinistro de fato. Sophie apoiou-se na bengala e ficou observando-o. Não estava particularmente assustada. Perguntava-se como ele se movia, mas o principal pensamento em sua mente era que toda aquela fumaça devia significar que havia uma grande lareira em algum lugar por trás daqueles muros altos e negros. Ora, por que não? Perguntou a bengala. É pouco provável que o mago rouba querer a minha alma para sua coleção. Ele só gosta de moças jovens. Ergueu a bengala e acenou com ela, imperiosamente na direção do castelo. Pare! O castelo, obediente, parou ruidosamente a cerca de 15 metros acima do ponto onde ela estava. Sophie sentia certa satisfação enquanto claudicava em sua direção. Capítulo 3, no qual Sophie entra num castelo e num pacto. Havia uma imensa porta escura na parede negra diante de Sophie, e ela foi até lá, mancando, animada. O castelo era ainda mais feio visto de perto. Era alto demais para a altitude em que se encontrava e seu formato não era muito regular. Tanto quanto Sophie podia ver na escuridão cada vez maior, era construído de enormes blocos negros como carvão,
e assim como tal, os blocos tinham formatos e tamanhos diferentes. À medida que se aproximava, sentia a friagem que emanava deles, mas isso não a assustou. Ela só pensava em cadeiras e lareiras, e estendeu a mão ansiosamente para a porta. Sua mão, porém, não conseguiu aproximar-se. Uma espécie de muro invisível a deteve a uns 30 centímetros da porta. Sophie tateou com um dedo irritado. Depois, o cutucou com a bengala. O muro parecia cobrir totalmente a porta, da altura onde a bengala alcançava até a urze que aparecia sob a soleira. Abra! Gritou Sophie. Isso não teve efeito algum sobre a porta. Muito bem, disse Sophie. Vou encontrar a porta dos fundos. Ela foi cambaleando para o canto esquerdo do castelo, pois era ao mesmo tempo mais perto e se encontrava num declive, mas Sophie não conseguiu dar a volta. O muro invisível a deteve novamente assim que ela alcançou as pedras angulares pretas e assimétricas. Nesse momento, Sophie proferiu uma palavra que aprendera com Marta, que nem senhoras nem jovens devem saber, e pôs-se a subir o morro, no sentido anti-horário, na direção do canto direito do castelo. Ali não havia barreira. Ela dobrou a esquina e seguiu mancando impacientemente para a segunda grande porta negra no meio daquele lado do castelo. Havia outra barreira ali. Sophie fuzilou-a com o olhar. Acho que isso é muito inconveniente, exclamou. A fumaça negra soprou em nuvens vindas das ameias. Sophie tossiu. Agora ela estava zangada. Era velha, frágil, estava com frio e com dores pelo corpo todo. A noite estava chegando e aquele castelo ficava ali soprando fumaça nela. Vou falar com Rose sobre isso, disse ela, e dirigiu-se furiosa para o canto seguinte do castelo. Ali não havia barreira. Evidentemente era preciso dar a volta ao castelo no sentido anti-horário, mas um pouco mais para um lado, na parede seguinte, havia uma terceira porta, esta muito menor e em pior estado. A porta dos fundos, finalmente, disse Sophie. O castelo começou a mover-se quando Sophie se aproximou da porta dos fundos. O chão tremeu, a parede estremeceu e estalou, e a porta começou a deslizar para longe dela. Ah, não, você não vai fazer isso! Gritou Sophie. Correu atrás da porta e bateu violentamente nela com a bengala. Abra! Berrou. A porta abriu-se para dentro, ainda deslizando e afastando-se dela. Sophie, mancando furiosamente, conseguiu colocar um dos pés na soleira. Então saltou e agarrou-se, lutando para não cair, e tornou a saltar enquanto os grandes blocos negros em torno da porta sacolejavam e rangiam à medida que o castelo ganhava velocidade sobre a encosta regular. Sophie não se surpreendeu que o castelo tivesse a aparência torta. O admirável era ele não cair aos pedaços de imediato. Que forma estúpida de tratar uma construção, disse ela, ofegante, enquanto se atirava em seu interior. Ela teve de largar a bengala e agarrar-se à porta aberta a fim de não ser atirada lá fora novamente. Quando começou a recuperar o fôlego, percebeu que havia uma pessoa de pé diante dela, segurando a porta também. Era uma cabeça de uma pessoa mais alta que Sophie, mas dava para ver que era pouco mais do que uma criança, um pouquinho só mais velha do que Marta, e parecia estar tentando fechar a porta na cara dela e empurrá-la de volta para a noite, expulsando-a do cômodo aquecido e iluminado atrás dela. Não ouse fechar essa porta para mim, garoto, disse ela. Eu não ia fazer isso, mas a senhora está mantendo a porta aberta, protestou ele. O que deseja? Sophie olhou à sua volta. Para o que podia ver além do garoto, havia várias coisas, provavelmente próprias de magia, pendendo das vigas. Réstias de cebolas, molhos de ervas e feixes de estranhas raízes. Havia também outras, estas com certeza próprias de magia, como livros de couro, garrafas tortas e um velho e sorridente crânio humano de cor marrom. Do outro lado do garoto via-se uma lareira com um fogo modesto queimando. Tratava-se de uma lareira muito menor do que toda a fumaça lá fora sugeria, mas, obviamente, essa era apenas uma salinha nos fundos do castelo. Muito mais importante para Sophie era que o fogo havia atingido o estágio rosa brilhante, com pequenas chamas azuis dançando nos troncos, e posicionada ao lado dele, no local mais quente, havia uma cadeira baixa com uma almofada. Sophie empurrou o garoto para o lado e atirou-se na cadeira. Ah, que sorte! Disse, acomodando-se confortavelmente ali. Era uma bênção.
O fogo aqueceu suas dores e a cadeira forneceu apoio para suas costas, e ela sabia que se alguém quisesse expulsá-la agora, teria de usar uma magia extremamente violenta. O garoto fechou a porta, então apanhou a bengala de Sophie e educadamente encostou a cadeira para ela. Sophie percebeu que não havia indício de que o castelo estivesse se movendo pela encosta, nem mesmo o fantasma de um ruído ou o menor dos tremores. Que estranho! Avise ao mago Ho, disse ela ao menino, que esse castelo vai desmoronar na cabeça dele se for muito mais adiante. O castelo tem um feitiço que não o deixa desmoronar, afirmou o garoto. Além disso, infelizmente, Ho não está aqui neste momento. Era uma boa notícia para Sophie. Quando ele volta? Perguntou ela, um pouco nervosa. Provavelmente não antes de amanhã, respondeu o garoto. O que a senhora quer? Eu posso ajudá-la? Sou Michael, o aprendiz de Ho. Essa notícia era melhor ainda. É uma pena, mas só o mago pode me ajudar, disse Sophie, rápida e firmemente, e era provável que fosse verdade. Vou esperar, se não se importa. Estava claro que Michael se importava. Ele ficou rondando-a, impotente. Para deixar claro que ela não tinha intenção de ser dispensada por um mero aprendiz, Sophie fechou os olhos e fingiu que dormia. Diga-lhe que o nome é Sophie, murmurou ela. A velha Sophie, acrescentou por via das dúvidas. Isso provavelmente vai significar esperar a noite toda, disse Michael. Como era exatamente isso que Sophie queria, ela fingiu não ouvir. Na verdade, logo em seguida caiu no sono. Estava muito cansada por toda aquela caminhada. Depois de um momento, Michael desistiu dela e voltou ao trabalho que fazia na bancada onde se encontrava o abajur. Assim, ela teria abrigo por toda a noite, mesmo que fosse por razões ligeiramente falsas, pensou Sophie, sonolenta. Como Hole era um homem perverso, era bem feito que abusassem dele, mas Sophie pretendia estar bem longe dali quando ele voltasse e fizesse objeções. Ela olhou sonolenta e sorrateira para o aprendiz. Ficou bastante surpresa ao descobrir que era um garoto bom e educado. Afinal, ela entrara ali de forma um tanto descortês, e Michael nem se queixara. Talvez Hole o mantivesse em abjeta servidão. Michael, porém, não parecia servil. Era um rapaz alto e moreno, com o rosto agradável e franco, e estava vestido de maneira bastante respeitável. Na verdade, se Sophie não o houvesse visto naquele momento, cuidadosamente despejando um fluido verde de um frasco sobre um pó negro num de vidro, ela o tomaria como filho de um próspero fazendeiro. Que estranho! No entanto, as coisas destinavam-se a ser estranhas no que dizia respeito aos magos, pensou Sophie. E essa cozinha ou oficina era deliciosamente confortável e tranquila. Sophie caiu devidamente no sono e começou a roncar. E não acordou nem quando vieram um lampejo e uma pancada abafada da bancada, seguida de um palavrão logo reprimido por Michael. Tampouco acordou quando Michael, lambendo os dedos queimados, deixou o feitiço de lado por aquele dia e apanhou pão e queijo no armário. Ela nem se moveu quando Michael derrubou a bengala com um estardalhaço ao passar por ela para alimentar o fogo com o tronco, ou quando, examinando a boca aberta de Sophie, o rapaz comentou para a lareira. Tem todos os dentes. Ela não é a bruxa das terras desoladas, não é? Eu não teria deixado entrar se fosse, replicou a lareira. Michael deu de ombros e tornou a apanhar a bengala de Sophie, cortês. Então, pôs um tronco no fogo com a mesma polidez e foi para a cama em algum lugar no andar de cima. No meio da noite, Sophie foi acordada por alguém roncando. Ela deu um pulo, empertigando-se, bastante irritada ao descobrir que era ela quem estava roncando. Parecia-lhe ter cochilado por alguns instantes, mas Michael havia aparentemente desaparecido naquele intervalo, levando com ele a luz. Não restava dúvida de que um aprendiz de mago aprendia esse tipo de coisa em sua primeira semana. Ele tinha deixado o fogo muito baixo, e este emitia silvos e estalidos irritantes. Um vento frio bateu nas costas de Sophie. Ela lembrou-se de que estava no castelo de um mago e ainda com desagradável nitidez de que havia um crânio humano numa bancada de trabalho em algum lugar atrás dela. Estremeceu, regirou o pescoço rígido à sua volta, mas só havia escuridão. Que tal um pouquinho mais de luz, hein? Disse ela. A vozinha esganiçada parecia não fazer mais barulho do que o crepitar do fogo. Sophie estava surpresa.
Contava que a voz ecoasse pelas abóbadas do castelo, e ainda havia uma cesta de achas de madeira ao lado dela. Ela estendeu o braço e atirou um pedaço de lenha ao fogo, o que lançou um jato de fagulhas verdes e azuis em direção à chaminé. Ela ergueu um segundo pedaço de lenha e recostou-se, não sem lançar um olhar nervoso atrás dela, onde a luz azul violácea do fogo dançava acima dos ossos marrons do crânio. O cômodo era bastante pequeno. Não havia ninguém ali, exceto Sophie e o crânio. Ele tem os 2 pés no túmulo e eu só tenho um, consolou-se, tornando a voltar-se para o fogo que agora se inflamava em chamas azuis e verdes. Deve ter sal nessa madeira, murmurou Sophie. Acomodou-se de maneira mais confortável, pondo os pés nodosos no guarda-fogo e a cabeça num canto da cadeira, de onde podia observar as chamas coloridas, e começou a considerar, sonhador, o que devia fazer de manhã, mas sua atenção desviou-se um pouco a imaginar um rosto nas chamas. Seria um rosto azul e magro, murmurou ela, muito comprido e magro, com um nariz azul. Mas aquelas chamas vermelhas aneladas no alto são, sem sombra de dúvida, os cabelos. E se eu não for embora antes de Rou chegar? Os magos podem suspender feitiços, eu suponho, e aquelas chamas púrpura perto do fundo formam a boca. Você tem dentes selvagens, meu amigo, e tem 2 tufos de chamas verdes por sobrancelhas. Curiosamente, as únicas chamas alaranjadas no fogo se encontravam debaixo das sobrancelhas verdes, como olhos, e ambas tinham um brilhozinho púrpura no meio, que Sophie podia quase imaginar estivesse olhando para ela com a pupila de um olho. Por outro lado, continuou Sophie examinando as chamas laranja. Se o feitiço fosse desfeito, eu teria o coração devorado antes mesmo de conseguir dar meia volta. Você não quer que devorem seu coração? Perguntou o fogo. Seguramente era o fogo quem falava. Sophie viu-lhe a boca púrpura mover-se à medida que as palavras saíam. A voz era quase tão esganiçada quanto a dela, cheia de chuviscos e gemidos de madeira queimando. Naturalmente que não, respondeu Sophie. O que você é? Um demônio do fogo, replicou a boca púrpura. Sua voz era mais um gemido quando disse: Estou preso a essa lareira por contrato. Não posso sair daqui. Então a voz se tornou enérgica. E o que você quer? Perguntou ele. Posso ver que está sob o feitiço de um Posso ver que está sob o efeito de um feitiço? Isso arrancou Sophie de seu estado sonolento. Você pode ver? Exclamou ela. Pode tirar o feitiço? Fez-se fez um silêncio espasmódico e intenso enquanto os olhos laranja do rosto azul, tremeluzente do demônio, subiam e desciam por Sophie. Trata-se de um feitiço forte, disse ele, por fim. Parece-me uma da bruxa das terras desoladas. E é, disse Sophie. Mas parece mais do que isso, crepitou o demônio. Eu detecto 2 camadas e, naturalmente, você não poderá contar a ninguém sobre ele, a menos que já saibam. Ele fitou Sophie um momento mais. Vou ter de estudá-lo, disse. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Sophie. Pode levar algum tempo, respondeu o demônio, e acrescentou num bruxuleio suave e persuasivo. Que tal fazer um pacto comigo? Eu quebro seu feitiço se você romper esse contrato a que estou preso. Sophie olhou cautelosa para o fino rosto azul do demônio. Ele exibia uma expressão claramente ardilosa ao fazer essa proposta. Tudo o que ela havia lido falava do extremo perigo de se fazer um pacto com um demônio, e não havia dúvida de que esse parecia extraordinariamente maligno, com aqueles longos dentes de cor púrpura. Está sendo sincero? Indagou ela. Não completamente, admitiu o demônio, mas você quer ficar assim até morrer? Esse feitiço encurtou a sua vida em uns 60 anos, se é que posso julgar essas coisas. Esse foi um pensamento desagradável que soube tentar evitar até ali. Isso fazia uma diferença e tanto. Esse contrato a que está preso, começou ela, é com o Mago Hou, não é? É claro, disse o demônio. Sua voz tornou a ganhar um tom de lamento. Estou amarrado a esta lareira e não posso arredar o pé daqui. Sou obrigado a fazer a maior parte da magia por aqui. Tenho de manter o castelo e fazê-lo mover-se e executar todos os efeitos especiais que assustam as pessoas, afugentando-as, assim como qualquer outra coisa que Hou queira. Hou é bastante impiedoso, você sabe.
Sophie não precisava que lhe dissessem que Hole era impiedoso. Por outro lado, provavelmente o demônio era tão perverso quanto ele. E você não ganha nada com esse contrato? Perguntou ela. Eu não teria entrado nele se não ganhasse, disse o demônio, bruxuleando tristemente. Mas não teria feito se soubesse como seria. Estou sendo explorado. Apesar de sua cautela, Sophie sentiu compaixão pelo demônio. Pensou em si mesma fazendo chapéus para Fanny enquanto ela passeava por aí. Tudo bem, disse ela. Quais são os termos do contrato? Como posso quebrá-la? Um ávido sorriso púrpura espalhou-se pelo rosto azul do demônio. Você concorda com o pacto? Se você concordar em quebrar o feitiço que está sobre mim, respondeu ela com a forte sensação de que dizia algo fatal. Feito! Gritou o demônio, o rosto comprido saltando alegremente em direção à chaminé. Vou quebrar o seu feitiço na hora em que você romper o meu contrato. Então me diga como quebrar o seu contrato, replicou Sophie. Os olhos laranjas cintilaram e se desviaram. Não posso. Parte do contrato é que nem o mago nem eu podemos dizer qual é a cláusula principal. Sophie viu que foi enganada. Abriu a boca para dizer ao demônio que nesse caso podia ficar ali naquela lareira até o dia do juízo final. O demônio percebeu o que ela diria. Não seja precipitada, estalou ele. Você pode descobrir o que é se observar e ouvir com atenção. Eu imploro que tente, o contrato não vai fazer bem a nenhum de nós dois a longo prazo. E eu mantenho a palavra. O fato de estar preso aqui mostra que mantenho mesmo. Ela estava de fato saltando sobre a lenha de uma forma agitada. Ele estava de fato saltando sobre a lenha de uma forma agitada. Novamente Sophie sentiu uma onda de compaixão. Mas se devo observar e ouvir, isso significa que tenho de ficar aqui no castelo de Hope, objetou ela. Somente cerca de um mês? Lembre-se de que tenho de estudar seu feitiço também, alegou o demônio. Mas que desculpa posso dar para ficar aqui? Vamos pensar numa. Hole é inútil em várias coisas. Na verdade, começou o demônio, sibilando malevolamente. Ele está tão voltado para o próprio umbigo que na metade das vezes não enxerga diante do nariz. Podemos enganá-lo. Desde que você concorde. Muito bem, disse Sophie. Vou ficar aqui. Agora encontre desculpa. Ela acomodou-se confortavelmente na cadeira, enquanto o demônio pensava. Ele pensava em voz alta num murmúrio crepitante que fazia Sophie lembrar-se da forma como falara com sua bengala no caminho, e ardia enquanto pensava com um estrondo tão alegre e poderoso que ela tornou a dormir. Pensou ouvir o demônio fazer de fato algumas sugestões, lembrava-se de sacudir a cabeça negativamente para a ideia de que devia fingir que era a tia-avó de Hope. Havia muito desaparecida, e mais uma ou duas ainda mais absurdas. No entanto, não se lembrava com muita clareza. Por fim, o demônio começou a cantar uma canção suave e bruxuleante. Não era em nenhuma língua que Sophie conhecesse. Pelo menos assim ela imaginara até ouvir nitidamente a palavra caçarola cantada várias vezes. E ela a puxava para o sono. Sophie caiu no sono profundo, com a leve suspeita de que agora estava sendo encantada, assim como enganada, mas isso não a aborrecia. Logo, ela se livraria do feitiço.